Ei, Boa noite a todos vocês. Simbora começar mais uma aula de Telecom que tem tudo a ver com esse tema que se chama telecomunicações. Hoje vocês esperavam por isso não, tenho certeza absoluta. Gente, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Credo, gente, vocês vão fazer nenhum comentário sobre a entrada triunfal? é preferível não fazer, não. Então tá bom. Boa, Marcos, boa. Eu concordo que também é incrível. Podia ser pior, podia ter aberto a câmera. É. Eu concordo. Faltou só uma foto do Fábio aqui. Cara, de entrada. eu coloquei aí meu rosto hoje para vocês me verem aí. Vocês estavam com saudade de mim. Então eu coloquei aí. Beleza? Bora lá. Galera, hoje a gente vai ficar... o objetivo da aula de hoje é taxa de modulação e largura de banda, tá? A gente tem alguns exercícios para serem feitos juntos aqui. Nós temos muitas teorias, na verdade, tá? Mas o objetivo em si é entender o que é taxa de modulação e o que é largura de banda, tá? Só um detalhe, tá todo mundo vendo PowerPoint? Tô vendo, não. Essa tela Você principal... tem que colocar em apresentar agora, Fábio. Não, sim, não, eu coloquei. Que deu algum pepino. Eu mandei apresentar a tela inteira. Espera aí. Todo mundo está vendo a tela principal? Ah, não. Não, agora parece que tá carregando alguma coisa. Carregou. Tá carregando agora. Deixa eu tirar meu vídeo aqui, às vezes ficou melhor. Ou é a internet, né? Agora foi. E todo mundo vendo a tela do PowerPoint. Agora sim. Sim, beleza. O áudio tá tranquilo? Tá ótimo. Então, joia. Então, vamos lá. A aula de hoje é a gente entender, como já tinha comentado, essa parte de taxa de modulação, o que é modulação, o que é taxa de modulação. E na aula de amanhã a gente vai ficar aqui com essa parte de largura de banda, né? Então, o que é largura de banda? E hoje a gente fica com taxa de modulação, tá? Então, simbora. O que se define uma modulação? Tá? A modulação é basicamente quando a gente tem algum sinal, né, que a gente quer transmitir. Então a gente tem várias modulações, modulação por amplitude, modulação por frequência, modulação por fase, que são aquelas as três ondas que nós estamos estudando há um bom tempo, né? Então a gente tem aqui a FM, a AM e a PM, as modulações analógicas, né? As digitais correspondentes, ASK, FSK e PSK. Então são os tipos de modulações que nós vamos trabalhar. Quando eu falo tipo de modulação, eu estou falando, olha, eu quero enviar essa onda, ou essa onda, não me importa se é analógico ou se é digital, mas eu quero enviar essa onda para alguém. Para eu enviar a onda para alguém, eu preciso então de modular, né? Deixa eu voltar aqui na apresentação. Todo mundo vendo a apresentação?
Sim ou não? Tô vendo. Então tá. Sim, senhor. Beleza. Aí. Então vamos lá. Toda vez que a gente vai transmitir algum tipo de dado, né, eu preciso produzir um sinal apropriado para essa transmissão, ok? Sobre um meio de transmissão. No nosso caso, o nosso meio de transmissão, sempre foi, né, e sempre vai ser aqui em Telecom, vai ser a transmissão wireless, tá? Não outro meio qualquer. Bom, o que a gente tem aqui de modulação? Olha só, uma coisa que a gente tem que observar, este primeiro exemplo aqui, ó, é o sinal que eu tenho que transmitir, né? Isso daqui é uma portadora. Então, o que seria sinal a transmitir? Sinal a transmitir é o seu sinal original. A portadora é um sinal feito pelo hardware da empresa, né? Que ela sabe, olha, esse sinal aqui é o sinal bonitinho, é o sinal que se quer transmitir. Vamos fazer a junção dos dois para chegar nesse daqui. Então, se nós pegarmos esse sinal e colocarmos aqui em cima, eu vou ter essa onda aqui dentro, que é o que nós temos aqui na terceira figura, ok? Então, se você pegar toda essa figura aqui, ó, a linha alaranjada, vermelha, sei lá que cor é essa, a gente vai ter ela justamente aqui, ó, ok? E dentro dela eu tenho a outra onda. Agora, aqui não está demonstrando, mas vou tentar com o mouse fazer até que a minha mesa chegue, que eu comprei uma, com o pincel vai facilitar a minha vida. Essa mesma onda aqui de cima, passar devagarinho aqui, ó, essa mesma onda que eu estou passando vermelho aqui, e assim vai, ela também está lá embaixo. É a mesma onda duplicada, tá? Então, o que se tem em cima, se tem embaixo. E a onda original, final, é justamente essa onda aqui de azul. Então, eu tenho alguma coisa que eu quero transmitir, alguma coisa de referência e o sinal final transmitindo. Então, na AM, eu vou modular justamente o que? Vou modular a minha amplitude, né? Então, eu vou aqui, o meio é a minha referência, vou modular para cima, duplicar para baixo. Então, tá essa onda lá em cima, eu faço rebatimento, mando ela para baixo e daqui eu coloco o que sobrar do meio, vai. Aí eu tenho uma pergunta. Por exemplo, essa onda é original, beleza. Aqui a amplitude está menor, por exemplo, do que essa onda aqui no meio. Essa onda no meio aqui, né? Não é a mesma onda mais, justamente. A minha pergunta para vocês é, abre o áudio e responde aí quem quiser, vamos participar. Teoricamente, eu teria uma onda lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, que seria essas ondas aqui, ó, né, esses picos aqui. Ela não existe aqui, porque ela está dentro da minha onda a ser transmitida. O que aconteceu com esses picos aqui em cima, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui em cima? O que aconteceu com essa onda? Por que isso daqui vai me fazer diferença na transmissão do sinal? Sim, não, por quê? Gente, com vocês, estou esperando. Repete de novo, por favor. Essa onda aqui do meio, a portadora, ela tem amplitude igual do início ao final. Essa onda aqui, a amplitude dela vai variar de acordo com o meu sinal de transferência, que é o meu sinal modulado. Quando eu junto as duas, eu tenho isso daqui, que é terceiro sinal.
O sinal original, portadora, desculpa, esse sinal de portadora aqui, ó, se a gente for aqui para o meio principalmente, essa onda aqui, ela está achatada. Ou seja, a amplitude aqui é muito menor do que essa amplitude aqui. Então, se a gente pegar aqui as duas amplitudes, são totalmente diferentes. Essa amplitude aqui da onda final é pequena e essa amplitude é maior. Ok, por causa da onda que eu quero transmitir como referência. Perfeito. Mas, quando eu estou comprimindo a onda, isso daqui que sobrou aqui em cima são dados, é sinal. Quando eu comprimo, a amplitude fica menor. Aqui eu não estou perdendo dados. Por que que isso pode acontecer? Não, acho que não está perdendo dado, não, porque a portadora ela é estável, vamos dizer. E tem o sinal, que é o que quer a empresa ou o que for quer transmitir. Aí, com a junção das duas, a portadora tem que meio que adequar junto com o sinal que quer transmitir. Esse pequeno faixa aí, que só passa o sinal que está mandando, não está perdendo dado, só está passando o dado necessário que possa ser identificado mais para frente. Porque depois você vai ter que decodificar isso aí e voltar para o sinal original, né? Para conseguir ler, ou não? Sim, isso daí. Agora, eu preciso de uma definição, então. O que é onda portadora? Tudo isso que você me falou está correto. Agora, para você e os demais. O que é uma onda portadora? Por que que isso pode acontecer? Definição de onda portadora. Não sei, linguagem de comunicação entre Não. padrão de... Não? Não. Eu tenho a onda original, que é o sinal a transferir. Junto com ela eu tenho que ter uma onda portadora, que a junção vai me dar o sinal modulado. O que acontece? A onda portadora é aquela onda o qual o sistema estabelece um padrão de frequência e amplitude para ser transferido. Então, essa onda portadora, quem que me dá ela? Essa onda portadora é o sistema. Quando eu estou falando de sistema, é Algar. Eu não sei disso, vocês não sabem disso, ninguém sabe disso. Tá? Então, lá dentro do hardware, eles definiram isso daqui como onda portadora. Isso daqui é a sua fala, por exemplo. Né? Esse sinal aqui é a sua fala. Então, o que a gente fala vai lá para Algar, por exemplo, né? Se a gente tiver aqui em Patos, ou vai lá para a TIM, vai lá para qualquer operadora, vai lá dentro para o hardware. O hardware faz o tratamento de acordo com a portadora que ela quer, faz a junção e envia o sinal modulado. Então, por que eu não perco o pacote? Justamente, aí é que eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. O que tem de dado na onda portadora? Quais dados tem na onda portadora? Aqui vocês concordam comigo que tem dados na sinal a transmitir? É o seu sinal, é a sua fala. Mas e na onda portadora? Que dado tem aqui? Frequência. Referência. Oi? A base da referência. Perfeito. Então, consequentemente, aqui na portadora não tem dado nenhum. É só uma frequência para que você consiga fazer a junção e transmitir o sinal modulado. Então, voltando tudo um pouquinho, nós temos a onda a transmitir. Nessa onda a transmitir é um sinal qualquer, é uma música, é um jogo, é um aplicativo, é um software, é a voz e aí vai. Juntou isso
com a portadora, uma portadora qualquer. Toda portadora, definição que nós temos que guardar. Toda portadora é definida a nível de 1 segundo. É a taxa de modulação, sempre em relação a 1 segundo. Guardem isso, anota, recorda, não esquece nunca mais. Sempre vamos trabalhar a nível de 1 segundo. Trabalhou a portadora, que não tem dado nenhum, é apenas uma referência, em todas, como foi falado. E no final a gente gera o sinal modulado, que é a junção das duas. Então eu posso perder a amplitude? Posso perder o que eu quiser. O que eu não posso perder é o meu sinal de transmitir, que é o sinal de transmissão. O meu sinal de transmissão, ele tem que ser exatamente igual lá no final. Só que junto com a minha portadora. Que é isso que vai fazer o sinal ir mais longe, ir mais fraco e assim por diante. Entendido essa parte de sinal de transmissão, sinal a transmitir, portador e sinal modulado? Gente, ok ou não? Ok. Beleza. Então, continuando. Aqui embaixo, a mesma coisa, a gente tem idêntico, só que agora é por frequência, né? Quando se fala por frequência, eu tenho um sinal, vou fazer a junção com esse outro aqui, deixa eu mudar a cor, vou fazer a junção com esse outro, e juntando eu tenho o sinal modulado no final. Só que lembrando agora, não me importa mais a amplitude, me importa agora é a frequência, né? Então, se eu vou alterar a frequência de acordo com o meu sinal original. E assim por diante. A gente só tem que lembrar que o sinal da amplitude, assim como da AM/FM, né? Todo o nosso processo ele é feito em cima do tempo. É uma transformada, né? Onde a gente vai ter a transformada em cima do tempo. Por isso que a onda transportadora, ou qualquer onda que a gente for trabalhar, a gente sempre vai trabalhar a nível de bits por segundo, baud por segundo, modulações por segundo e assim por diante. Tá? Então, prosseguindo, em cima disso... Então a gente tem uma modulação do tipo angular, aqui nessa animaçãozinha, né? O que é modulação angular? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aí, na modulação angular, o que está acontecendo? Você vai fazer a diferença de fase da onda. Por isso que ela está aumentando e diminuindo a frequência em certos pontos. Então, como a gente trabalha na derivação de φ em função de t, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando com o tempo e estamos trabalhando com a fase. Tá? Então, à medida que a gente altera aqui a frequência, vamos estar alterando, né, a fase em relação ao tempo. É apenas uma amostra para a gente conseguir identificar. E aí vem a primeira parte aqui. Olha só, um teorema que nós temos que decorar, né? Igual coloquei essa pergunta aqui de indagação. Em que frequência os dados devem ser amostrados de forma que o sinal possa ser constituído? Bom, de acordo com o teorema de Naixt, decorem isso, por favor, a taxa de amostragem deve ser pelo menos duas vezes maior, né, que a frequência do sinal original. Então, olha só, nesse exemplo de baixo aqui, se eu tenho a taxa de amostragem duas vezes a maior, né, do que a mais alta frequência, qual a taxa de amostragem de sinal cuja largura de banda vale 13 kHz, onde o sinal vai de 1 a 14? Bom,
Se pelo teorema de Nagst isso sempre vai ser válido, ainda bem, tá? Então quer dizer que qual que é a menor, nesse caso aqui, qual que é a menor taxa de amostragem aqui, qual a melhor frequência? 1 kHz. A maior, 14 kHz. Automaticamente, se a maior é 14 kHz, eu vou ter o quê? Eu vou ter os meus 14 kHz, né, vezes 2, que seria exatamente o que o teorema de Nagst fala. Né? Então, a taxa de amostragem, que é o que ele está perguntando, qual a taxa de amostragem, tem que ser pelo menos 2 vezes maior que a maior frequência. A maior frequência entre 1 e 14, que nos dá a largura de banda de 13 kHz, é a maior largura 14, sendo a nossa taxa de amostragem 28 kHz, né? Só que 28 kHz o quê? Amostras por segundo. Certo essa primeira? Tranquilo? Assim. Se a gente for na mesma teoria, aqui eu tenho o quê? Qual que vai ser a minha taxa de amostragem aqui, então? Seria os meus 20, que é a maior frequência aqui, vezes 2, que é o dobro da maior. Então, eu vou ter, neste caso aqui, 40 kHz amostras por segundo. Tá? Então, o que seria esses dados aí? Né? O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que quanto maior, neste caso, quanto maior for a frequência, maior vai ser a taxa de amostragem. Algo óbvio, né? Uma vez que nós estamos falando em amostras por segundo. Então, quanto maior a minha taxa de amostragem, maior vai ser a maior frequência que eu tenho. Alguma dúvida até aqui? Pode seguir? Ô Fábio, essa taxa dobra ela pelo fato dela rebater pro lado de baixo também? Ou não tem nada a ver? Isso, sim. O que vai acontecer, aí vai depender, a gente vai ver amanhã isso. Mas vou antecipar já que você perguntou. A gente tem na linha do tempo, né? E eu vou ter aqui, por exemplo, uma largura de banda qualquer. Aqui é o meu sinal. E aqui é o meu sinal. Tá? O que vai acontecer? Aqui eu tenho a média do meu sinal, a mediana do meu sinal, que é a metade dos dois. Aqui eu vou ter o sinal 1, aqui eu vou ter o sinal 2. Se eu estou falando que eu tenho a nível de 13 kHz, e eu estou trabalhando de 1 a 14, então quem que é aqui? Aqui é 1 kHz, tá? Não vejo a hora de chegar a caneta. E aqui no final, deixa eu só... Aqui eu não sei apagar esse trem, pô. Não apaga, filho. Beleza. Ele for. E aqui eu tenho os meus, só que não branco. Aqui eu tenho os meus 14 kHz, que vai de 1 a 14. Quem seria a minha mediana aqui? Gente? 7,5? Por quê?
Porque é a mesma distância do 14 para o 1. Justamente, sim. Então, vou ter os meus 7,5 que vai dividir os dois. Então, ou seja, a minha largura de banda, ela sempre é identificada, é só você identificar a maior frequência, multiplicar por 2, que você consegue, nesse sentido, aglomerar todo o seu espaço, né? Porque você tem que lembrar que num sinal FM você tem o polo positivo e o polo negativo. Então, eu tenho que ter 14 para ir e 14 para receber, que seria o seu TX e seria o seu RX. Então, eu preciso, nesse caso aqui, do primeiro caso, eu tenho 14 de largura para ir e 14 de largura para voltar. Por que é 7,5? Porque você tem que a metade dos dois. 6,5. Mas não é 7,5 a metade. 7,5. Você pega a largura de banda e divide por 2. Como assim? Metade de 14 é A 7. largura de banda só vai dar certo aí, no caso, nessa situação. A mediana, nesse caso, é 8. Porque vai ter que andar 7 unidades para a esquerda e para a direita. Você entendeu errado. Não é só dividir 13, cara. Isso ele tem que ser equidistante. Mas se for de 13K é 6,5. No caso aí tá dando 15. Não, eu falei errado. No caso é 7,5, porque é o mesmo tanto que você vai andar para chegar em 14, que você vai andar para chegar em 1. Você tem um. Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Se a gente fazer aqui na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beleza? Eu vou andar aqui, que tanto? Seis e meio, não? 7,5. Eu tô aqui, ó, bem aqui, entre o 7 e o 8. Não. Você vai. A distância é 6,5 mesmo. A distância é 6,5, mas a frequência lá, a largura de banda lá, tá centrada em 7,5. Você vai andar 6,5 tanto para a direita. Isso, justamente. A diferença entre todos, de 1 a 14, divide por 2. No caso, 13, né? Então, para meio que gerar uma fórmula geral, a gente pega a largura de banda, divide por 2 e soma no início. Sim, porque o 1, ele continua, ele conta, né? Então, se a gente andar aqui, o 1 kHz, ele já está dentro da largura de banda. Então, você vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para cá. Então, a gente parou aqui. Se a gente for de lá para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paramos aqui também. Ok? Ok. Então, se a gente... a mesma coisa, se quiserem fazer também, lá em mediana de estatística, qual que é a fórmula? N mais 1 sobre 2. Então, você tem quantos elementos aqui? 14. Mais 1, 15 por 2, daria os seus 7,5. Estaria bem que esse 7,5 é justamente quem você tem... Quem você tem aqui, que é a metade. Você divide o canal em 2. Concordam com isso? Concordo. Sim. Alguém tem alguma dúvida ou pode continuar? Vocês mandam. Pode continuar. Então tá bom.
Deixa eu apagar aqui, passar para o próximo. Vamos lá. E, cadê? Aqui mesmo. Então, o que a gente tem que lembrar agora? A gente tem que lembrar em relação à taxa de transmissão. Essa definição aqui é outra coisa que vocês têm que lembrar, e muito bem lembrado, né? Que é o número de bits por segundo. Isso vocês podem observar muito na internet, né? Quantos bits por segundo você está transferindo um dado, velocidade da sua internet, bits por segundo e assim por diante, né? Depende do que você está analisando aí, tá? Então guardem aí, taxa de transmissão, bits por segundo, tá ok? Então a gente tem que lembrar ainda de outro fator que é quando eu falo taxa de transmissão, eu estou falando bits por segundo, tá? E taxa de modulação, eu estou falando em quê? Eu estou falando nada mais do que sinalização por segundo. Que isso é a mesma coisa, no nosso caso, bound por segundo. É só uma nomenclatura, bound por segundo. É apenas uma nomenclatura dada aí para sinalização por segundo. Tá ok? Então, por exemplo, se eu tenho um sinal qualquer, e nesse sinal eu vou ter um sinal digital, que seja sinal lindo digital, beleza? E aqui é 1 segundo, né? Então eu tenho quantas sinalizações aí, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sinalizações. Então a minha taxa de modulação são 8 baud por segundo. Então se eu pegar um outro exemplo aqui em cima, né? Fazer aqui mais tal, não me importa se repete ou não. Aqui é 1 segundo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Novamente, 8 bauds por segundo. Isso nada mais é do que nós estamos chamando de taxa de modulação, que representa também por representa também bound por segundo, tá? Certo? Taxa de modulação, que é essa representação aqui. Beleza. Então tá bom. Então, simbora. Tá aqui, já tinha colocado taxa de modulação, quantidade de modulação por segundo, e assim vai. Bom, aqui o que nós temos? Bound, né, pela definição, intervalo de sinalização por segundo. E bitrate, ou taxa de transmissão, né, quantas vezes o bit pode ser enviado no tempo. Bom, se a gente olhar aqui, nesse primeiro gráfico aqui, deixa eu voltar. Nesse primeiro gráfico aqui, por que o nosso bound é 10? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sinalizações em um único segundo. E nesse daqui, por que nós temos 10 bounds também, né? Por segundo, no caso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ambos os gráficos aqui, ambas as digitalizações, elas estão sendo colocadas em 10 sinalizações por segundo.
10 níveis de sinais por segundo. Então, por isso que nós temos 10 bound dos dois, né? Então, nesse exemplo primeiro aqui, ele foi codificado a nível de 1 bit. O que quer dizer codificação a nível de 1 bit? Quer dizer que os bits, os níveis, são representados por um único bit. E o de cá foi representado a nível de 2 bits. O que quer dizer isso? Quer dizer que para cada nível, a representação, né, é de 2 bits. Né? Então, isso é o tipo de codificação. Quem que fala isso para nós? Isso é uma questão da operadora. Tá? É a operadora que fala, agora eu vou modular a nível de um bit, agora vai ser de 2, agora vai ser de 3, agora vai ser de 4 bits. Então, é ela que define isso para nós. O que é o normal? O normal é a nível de 2 bits ou a nível de 4 bits. Tá? Por quê? Quando ela comprime uma onda, essa onda comprimida, ela consegue fazer, como a gente fala aqui no meio digital, né? Ela faz a onda zipada, tá? E para fazer, deixa eu colocar aqui, gente, para fazer a onda zipada, ela precisa então de uma compressão. Essa compressão se chama compressão na transformada Z. O que é uma transformada Z? É quando você consegue fazer uma transformada a nível de bit, a nível de tempo, a nível de tensão, porém no eixo Z. Por isso, transformada Z. Então, todos os arquivos que vocês trabalham aí hoje, zipados, quando você baixa um arquivo na internet e zipa ele, tem uma codificação, e essa codificação ela é feita por transformada Z. Tá? Matematicamente, veio daí a codificação, todos esses métodos matemáticos, e em cima a transformada Z. A transformada Z, então, a gente tem que lembrar, aqui no gráfico, a gente trabalha a nível de segundos, a nível de tensão e a nível de bits. Juntou os três, você vai ter uma angulação da... A gente está falando de onda aqui, você vai ter uma formulação da onda e essa onda vai ter essa característica aí. Então, voltando para a onda 1, essa onda aqui, o primeiro exemplo, né? São 10 balde porque tem 10 níveis de sinalização. Ah, mas os níveis se repetem. Não tem problema se o nível se repete, tá? É um nível, conta-se como se fosse um nível, e é um nível, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 níveis. E do lado de cá, a mesma coisa. A diferença entre os dois é que a onda do lado esquerdo trabalha a nível de 1 bit, igual está aqui para nós, sempre representado por nível 0 ou pelo nível 1. E a onda do lado direito sempre vai trabalhar a nível de 2 bits. Então está aqui 001, 10, 10, 10, 01, 001, ou seja, sempre a nível de 2 bits até o final. Qual a diferença? Por que eu usaria 1 bit? Por que eu usaria 2 bits? Olha, é simples. Eu uso 1 bit sempre que eu tenho uma onda pequena. Eu uso 2 bits se eu tenho uma onda maior. Quando eu estou falando de onda pequena ou onda maior, eu estou falando nada mais, nada menos do que taxa de compressão. Se o arquivo é pequeno, trabalha a nível de 1 bit. Você vai conseguir melhor enviar, mais rápido enviar, o arquivo é menor. Ah, mas meu arquivo é pequeno, eu ainda quero trabalhar a nível de 2 bits. Posso? Pode. Desvantagem. Sem necessidade, você vai estar fazendo com que o seu arquivo fique maior, porque você está adicionando bits no seu arquivo de transmissão. Tá? Então, essa é a diferença de trabalhar a nível de 1 bit e trabalhar a nível de 2 bits. E balde significa nada mais, nada menos aí do que a gente conseguir trabalhar intervalos de sinalização por segundo. Tá? Então, balde pode ser representado por sinalização por segundo, como balde por segundo. É a quantidade de intervalo de sinalização.
Certo? Definição de bound. E essa onda, por que 1 bit, por que 2 bits? E essa codificação a nível de bits? Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Pode continuar. Continuar. Beleza. O seguinte, feedback de vocês, velocidade, porque a gente está entrando com um monte de conceitos novos hoje. Velocidade, tá ok? Mantenha assim, mais devagar. Dá um feedback aí. Por mim tá de boa. Por mim também tá de boa. Então, beleza. Se alguém quiser, fala aí, abre o áudio, fala aí que eu vou mais devagar, tá? Sem problema. Então, vamos lá. E esse bitrate? Agora mesmo a gente vê esse bitrate, tá? Não preocupa com ele agora, não. Vamos adelante. Cadê? Aqui, bitrate. Vamos ver esse bitrate agora, né? Então, olha só. Em relação à figura A, que é o primeiro que nós temos aqui. Um sinal analógico transforma 1 bit por segundo. Perfeito. Está aqui 1 bit por segundo, né? E nela toda. Se a linha sinalizada, ou seja, modulada, 10 vezes por segundo, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Qual a taxa de modulação e a taxa de transmissão? Então vamos lá. Taxa de modulação. Qual é a taxa de modulação dessa onda? Alguém me fala. Dez balde por segundo. 10 balde por segundo. Perfeito. Por que 10 balde por segundo? Porque eu tenho nada mais, nada menos do que 10 sinalizações, né? Então está aqui 10 vezes por segundo, por isso 10 baldes. Entretanto, qual é a taxa de transmissão? Lembrando que taxa de transmissão é bits por segundo. Diga. 10. Por que 10? Porque ela trabalha com 1 bit só. E são 10. E é modulado 10 vezes. Então, se eu tenho 10 sinalizações e cada sinalização tem apenas 1 bit, então eu vou ter 10 bits por segundo. Beleza? Agora com vocês, façam a letra B. Eu quero aqui a mesma coisa, eu quero a taxa de modulação, façam no caderno, na folha, onde vocês quiserem aí. E eu quero a taxa de transmissão. 10 segundos, contando. Dez segundos já foi. Taxa de modulação. 10. 10 o quê? Só 10 não vale, Marcos. Baldes por segundo. Por segundo. Por que 10 baldes por segundo? Porque a linha é sinalizada 10 vezes por segundo. Beleza. Taxa de transmissão. 10 vezes 2. No caso, se eu tenho 10 tipo de sinalização e estou trabalhando a nível de 2 bits, então eu tenho, no caso, 20 bits por segundo, que é a minha taxa de sinalização. Alguma dúvida aqui?
Tem como ter 2 sinais analógicos na mesma linha? Como assim? Explica. Porque você tem a linha, essa linha sinalizada aí, a portadora, no caso, né? A taxa de modulação. Aham. Aí você tem o sinal analógico, que no caso é o sinal que você está incorporando a linha, a portadora, para você fazer a transmissão. Sim. A cada portadora só pode ter um sinal, Não. um único sinal. Você pode transportar quantas ondas seu sistema permitir. Um exemplo muito simples. A gente pode fazer um teste agora. Por exemplo, se todo mundo começar a abrir o áudio e falar ao mesmo tempo, todos nós estamos nos comunicando no mesmo canal. Então nós temos vários áudios indo para o mesmo canal, na mesma portadora, porém em frequências distintas. Porque senão ele vai misturar. Mas aí a taxa de transmissão muda? Não. Porque todo mundo está indo ao mesmo tempo. O que vai acontecer é a largura de banda aumentar para a comunicação. Então vamos pensar... Mas não tem como... Pode falar. Pode falar. Por exemplo, tem como você colocar um sinal analógico que transporta 2 bits por símbolo e outro transporta mais, não sei. Posso usar, sem problemas. Não vai fazer diferença. Mas aí altera na taxa de transmissão. Oi? Mas aí altera na taxa de transmissão. Altera a taxa de transmissão. Sim. O que a gente tem que ficar bem atento é o seguinte: eu posso transmitir quantas ondas eu quiser ao mesmo tempo, mas não na mesma frequência. O que me permite transmitir várias ondas ao mesmo tempo nada mais é do que a sua largura de banda. A sua largura de banda suporta. Aí é que tá. Então, assim, se todo mundo começar a falar, vai estar, vamos supor, óbvio, né, que nós estamos no meio wireless aqui. Então, todo mundo vai falar, nós estamos no aplicativo, e nesse aplicativo está todo mundo no mesmo canal. Isso é uma verdade. Mas, por que eu consigo ouvir todo mundo? Porque quando você fala, você está numa frequência, quando o outro fala, está em outra frequência, então as frequências são distintas. A portadora é a mesma para todo mundo. Não me importa. O que importa é, quando eu pego a sua frequência, vou colocar junto com a portadora, eu vou ter um sinal modulado lá do outro lado. Mas numa certa frequência. Consegui explicar para você? Entendi. Ô Fábio, deixa eu fazer uma pergunta. Tipo assim, vamos supor, eu tô enviando um arquivo, só que ele tá pequeno. Ele tá só 10 bits por segundo. Certo. Bitrate. Aí depois, do nada, ele fica grande e passa a ser 20. Tem como ele vai continuar na mesma taxa até o final e depois troca um que suporta 2 bits? Taxa de transmissão, de modulação, o que você está falando? De transmissão. Vamos supor, eu estou indo só de 1 bit na taxa de transmissão. Certo. Só que do nada meu arquivo fica grande e eu preciso de 2 bits. Tem como, na mesma modulação, ter essa conversão? Ter 2 bits e 1 bits na mesma taxa de modulação? Então, vamos lá. Você está falando de um meio físico agora de redes de internet. Funciona um pouquinho diferente da rede wireless. Tá? Quando a gente fala de rede wireless, nós estamos falando que o seu sinal ele não tem essa variação. Observe uma coisa, que eu estou falando de voz. Tá? Quando você está, mesmo assim, no sinal wireless, e você começa a baixar o aplicativo no seu celular, aí você já está falando de NGN, ou rede VPN, ou rede
nas nuvens. Tá? Então tem uma diferença muito grande aí. Primeira parte da sua pergunta. Em relação à voz, vai variar? Não, não vai variar. O sinal é constante. Tá, ok? Segundo dado, em relação ao aplicativo de celular, estou baixando e quero fazer com que esse aplicativo tenha uma velocidade maior, de repente ele baixa, enfim. Isso varia? Sim, varia. Por que varia? Porque quando a gente está na transmissão TDMA, ou seja, quando eu pego a FDM e junto com a TDM, vou fazer a junção das duas, tenho aí WDM, enfim, várias outras tecnologias vindas, ela separa, ela sabe muito bem o que é voz e sabe o que é arquivo. Tá? Então, quando se trata de arquivo, funciona quase que igual numa rede física. Como que isso funciona? Quando você dispara o arquivo para a internet, esse arquivo ele vai direto para a rede e ele se desmembra. Normalmente, hoje, quando se trata de nuvem, ele se desmembra. Então, você tem um pacote, tem um protocolo e vai pela internet. Por que às vezes ele é rápido? Por que às vezes ele é devagar? Justamente por causa do local da rede com que ele está passando. Quando não se está em rede nas nuvens, quando você está, por exemplo, entrou no site do Nipan e lá no site do Nipan baixou um arquivo, não está na nuvem. Por que ele começa devagar e depois vai rápido ou o contrário, né? Justamente porque a rede fica congestionada. Tem como manter ele alto? Tem algumas artimanhas que tenta manter ele alto, mas não é uma coisa apenas hardware, é uma coisa software também do computador e da sua internet. Tem como burlar um pouquinho. Tanto é que se vocês procurarem aí, vocês vão ver algumas coisas que se chama acelerador de velocidade. Funciona. Por que ele funciona? Porque ele omite um monte de tráfego para dar especialidade naquele tráfego seu. Então, você consegue talvez aí burlar. Não é sempre que você consegue, mas normalmente é bom. Quando você está na rede, nas nuvens, o seu arquivo normalmente ele se perde, entre aspas, uma parte do arquivo ele é desmembrado, parte do arquivo vai para um lado, parte vai para o outro, vai para ali, vai para aqui, e no final o seu computador compacta, faz a junção de todos aqueles arquivos. Tá? Então, assim, tem como burlar? Tem. Tem como melhorar? Tem. Um exemplo muito disso, você já baixou alguma coisa do aplicativo peer-to-peer? Ares, por exemplo? Não. Não? Acho que não, não me recordo. Você conhece? Ares é o seguinte, alguns aí na sala já baixaram. Quem aqui na sala já baixou o aplicativo? É que tem de música? Também, mas você baixa arquivos, baixa jogos, software. Fala música. torrent que eles entendem. Oi? Eu acho que eu sei qual que é o Ares e qual que é o mais fácil. E tem outros também. Tem torrent é mais popular. Nem sei se existe Emule mais, eu não uso. Eu uso Ares. Mas enfim. Então assim, quando você entra no Ares, por que no Ares normalmente a gente consegue as coisas muito mais rápido? Porque a gente consegue se conectar com vários computadores do mundo inteiro ao mesmo tempo e baixa. Quando está num arquivo só, num site apenas, a gente está baixando diretamente para o site. Então a gente depende da velocidade do site e depende da sua linha se está congestionada ou não por onde você está passando. E você não tem controle disso. Tá? Então, voltando ao início da sua pergunta, tem como manter um arquivo alto? Tem, burlando. Você tem como manter controle disso 100%? Não. Parte tem. Aí através de software, através de configuração, enfim. Aí você pode... A primeira coisa que tem que se fazer é cancelar a conexão de outros softwares que estão usando a internet, né? Até mesmo outros hardwares na sua casa. Ok?
Então, mas eu tô falando, tipo assim, dentro desse 1 segundo, a taxa de modulação é 10, não é? Nesse gráfico aí em cima. Isso. Tem como em 5 deles ser de 1 bit e nos outros 5 de 2 bits? Ou não tem como? Ou é tudo 1 bit ou é tudo 2 bits? Não. A codificação é de uma vez. Você não separa. Ah, Tá? Porque quem faz isso 1 bit ou 2 bits é o seu hardware da onda portadora. Então você manda, esse sinal até o final vai ser trabalhado com 1 bit, ou esse sinal até o final vai ser trabalhado com 2 bits. E ponto final, não existe meio termo. Ou é ou não é. Ah, não. Beleza. Certo? Beleza. Mais alguma pergunta? Alguém? Então, simbora. Continuando. Deixa eu limpar aqui. Esse slide está lá com vocês, gente. Depois eu mando ele completo aqui, tá? Porque eu aproveitei para fazer as resoluções de exercícios com vocês. Tá? Então, simbora. Número 8. Essa 8 é com vocês. Vamos lá. 1 minutinho para fazer. Praticamente a mesma coisa. Foi? Taxa de modulação, vale quanto? 1000 bounds por segundo. 1000 bounds por segundo. Só um detalhe, gente, muito interessante. Por exemplo, igual a gente está aqui, né? 1000 bounds por segundo. Ou 1000 bounds por segundo. Esse S aqui, ou no caso em inglês, apóstrofo S, né? Esse S não existe. É 1 bound, 1000 bound. A gente fala bounds porque a gente aportuguesa a coisa, né? Então esse S não vinga, tá? Só um detalhezinho, lembrei. E taxa de transmissão? 4000 bps. Se a gente tem aí 1000 bauds por segundo transmitindo a 4 bits, então a gente vai ter 4K bps. Ok? Tranquilaço pra caramba. Então, simbora. O próximo é com vocês também. Desafio. Quem acertar vai ganhar um café da Rita. Pode ser, Rita? Eu acertei. Uai, você acertou, mas eu nem dei a resposta ainda. Como você acertou? É porque eu já corrigi. Ah, desculpa aí. Foi mal. Então bora, 1 minutinho, hein? Valendo. Valendo o café da Rita. Mas presta o café, pelo menos? Eita, Rita, deixa não. Eu não vou nem te responder, Iago. Já fez, Iago? 500 balde por segundo. BPS. Opa, pera, a gente tem um probleminha aí. É bound ou BPS? Modulação é balde. Modulação é balde. O Iago ele tá com problema. Era só pra ver se você tava atento, mano. Aqui, ó. Você foi brincar com o Taxa cachorro de agora. modulação. Né? Então, se a gente tem... que ele está perguntando, a taxa de transmissão é de 3.000 bits por segundo. Beleza. Escala assim corresponde a 6. É simples, né? Então, só a gente brincar
aí de que se você tem 3.000 bps, que é a sua taxa de transmissão com 6 bits, né? Então você tem aí 3.000 dividido por 6, é o processo reverso que a gente estava fazendo, né? Então você vai ter aí 500 bound por segundo, tá certo? Ou eu posso falar também 500 símbolos, 500 sinalizações por segundo. Também é a mesma coisa, não esqueçam disso jamais. Tranquilo até aqui? Tranquilos. Então tá bom. Então, Tetinha. alguma dúvida, gente? Posso manter? Não, senhor. Então, joia. Então, próximo aqui. A gente tem que lembrar, então, que nós temos as modulações analógico digital, né? E para digital analógico, a gente vai ter a ASK, nós vamos ter a FSK e a PSK para a modulação QAM. É o processo reverso. Então, quando falo processo reverso, estou falando do processo QAM. Vamos ver um pouquinho disso na prática, simulando essas modulações. Tá? Então, deixa eu fechar aqui. Que eu vou precisar do MATLAB. Todo mundo vê na tela do MATLAB aí? Tá. Sim? Beleza. Deixa eu abrir a primeira modulação nossa para a gente brincar. Depois eu vou mandar para vocês as simulações também. Vocês têm MATLAB em casa? Sim! Eu tinha, mas perdi, não tem não. Tá, depois eu vou compartilhar com vocês. Não, senhor. Eu vou compartilhar o link para vocês colocarem no computador aí, tá? Vamos lá. Então, Ok. eu vou rodar para depois explicar o que foi feito aqui, é mais fácil para nós, tá? Deixa ele rodar. Vai rodar. Aí, foi. Beleza. Vamos lá. Quando eu tenho aqui, eu tenho uma onda qualquer. E o que se representaria essa onda na SK? Nível alto, amplitude total, de 0 a 10. Né? De 0 a 10. E nível baixo, eu tendo a zerar a minha onda. Tá ok? Ah, mas ela não está zerada. Não, não está zerada proposital. A gente vai ver por que não está zerada agora mesmo, tá? Ela está a nível de 5 bits. Então, quando eu mando executar, ela vai executar no tempo qualquer, e nesse tempo qualquer, ela vai fazer justamente modulação. Então, eu tenho a transmissão do sinal digital. Da transmissão do sinal digital, eu faço a conversão para analógica e depois eu volto para digital de novo. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando a fórmula de Fourier aqui dessa onda, transformando na analógica, pegando a fórmula transformada da analógica e transformando de novo na digital. É basicamente isso. Então, a gente tem que lembrar que quando o nível é 1, nível alto, a gente está nível alto na analógica. Quando é 0, significa nível baixo na analógica. E vice-versa. Quando na analógica eu tenho nível alto, quer dizer que eu tenho bit alto. Quando eu tendo a zerar, aqui na digital eu também vou tender a zerar. Então, quando eu tenho nível alto, vou ter nível alto. Quando eu tendo a zerar, aqui vai zerar. Nível alto vai ter nível alto e assim por diante. O que está acontecendo isso lá na minha simulação, né? Então, estou simulando um sinal qualquer. Nesse sinal qualquer, estou colocando uma precisão, né, para o meu MATLAB
deixar aí. Vou colocar no eixo X. Quem? Primeiro eu tenho que fazer a validação dos bits no vetor X. Tá? Então, o que me importa aqui para nós hoje é basicamente o seguinte. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou lendo lendo a largura da minha onda e falando, cara, se você interpretar como nível 1, por favor, jogue o par alto. Se for nível 0, jogue o par baixo, né? Então ele vai brincando aí com a gente. E aí a gente pode começar a brincar com a modulação em si. Então aqui, por que é nível alto, nível baixo em 5 e 10, né? Deixa eu voltar aqui. Então eu tenho trabalhando em nível 10 e a nível 5, tá? Então se eu zerar essa onda, por exemplo, a amplitude for para 0, que significa nível 0 do digital, e mandar rodar, vocês vão ver que ele vai zerar. Espera aí. Tá aí. Bom, então agora tá como está realmente na teoria, que na verdade, não é bem assim na prática, né? A gente não consegue zerar uma onda. Pergunta: por que nós não conseguimos zerar uma onda? Ruído. Boa! Sempre vai ter ruído, perfeito. Tá? Então nunca se zera uma onda. Claro que aqui nós estamos a nível de simulação. Então depende do nível que eu colocar aqui, eu vou conseguir colocar lá. Se eu passar aqui para 2, eu vou ter a minha simulação lá da onda com o nível 2. Então eu já posso considerar que isso daqui seria um ruído. Mas independente do valor que eu coloco lá, é muito legal a gente ver que o valor que não é alto, né? O que não é valor alto, ele coloca como nível baixo. Tá? Então, se ele não achar 10, ele não vai jogar alto. Ele só joga alto se achar nível 10. Amplitude como sendo 10 para cima, como sendo 10 para baixo. Tá? Então, ele consegue fazer essa descrição aí, essa diferença, né? E assim como eu consigo alterar a amplitude. Mas quem é essa amplitude? Olha só, como eu falei no início, a nossa onda aqui, ela sempre vai ser feita em relação ao tempo, tá? Sempre em relação ao tempo. E essa relação ao tempo é o que a gente consegue definir uma onda de transformada. Quando eu estou falando onda de transformada, eu estou falando nada mais do que Fourier. Fourier trabalha com o tempo. Então essa daqui é a onda de acordo com a minha amplitude, tá? E de acordo com o meu tempo, óbvio, com a minha frequência também, né? Então, o que a onda de transformada de Fourier fala para a gente? Cara, qual é a amplitude? Plota aí para mim a sua amplitude, o A1, no caso aqui é 10, né? Então, plota aí a amplitude 10, começa com um cosseno de quem? De 2π, vezes a minha frequência, vezes a minha fase, que é o T2. Então, eu tenho a minha amplitude aqui de 10, né? Eu tenho uma frequência a ser estabelecida ao longo do tempo e tenho a minha fase entre a onda, tá? Que essa fase vai depender do tipo de onda que eu estou tratando. Neste caso aqui, estou tratando da onda do tipo ASK, né? Que a onda SK, nível alto é o bit alto e nível baixo é bit 0. Né? Bom, e independente ele vai ter essa onda, só que quando for nível alto 1, ele vai plotar
essa onda, e quando for nível alto 2, ele vai plotar a mesma onda, porém na frequência A2, na frequência 2, né? Amplitude 2, desculpa. Então, quando eu estou em nível alto 1, ele plota aqui. Quando estou com nível alto 0, ele plota aqui. Então, eu estou vindo, na verdade, daqui para cá, né? Como aqui está mostrando óbvio no desenho, eu tenho a transmissão digital, que transforma na modulação SK e que transforma na digital demodulada de novo, né? Uma é a cópia, essas duas ondas sim, são iguais, mas elas são iguais de acordo com essa daqui. Então eu tenho a digital, transforma em analógica, que transforma em digital novamente, né? E lá embaixo, deixa eu apagar isso aqui, e lá embaixo nós temos a integral em Z. Ou seja, nós temos que fazer toda essa onda estar sendo integrada em Z. Por que ela vai ser integrada em Z? Porque eu tenho o carrier do sinal. Ou seja, escrevi errado. Sinal. Então eu tenho o meu sinal a nível do tempo integrando em nível de Z. Tá? Então, toda essa programação aqui vai me gerar justamente essa ondinha e eu posso começar a brincar com ela aqui. Alguma dúvida em relação a essa onda analógica digital transformada e etc? Tranquilo? É só teoria, só para a gente entender. Não vamos trabalhar com a transformada Z, não vamos trabalhar com a transformada de Fourier aqui em Telecom, tá? É só para nível de entendimento. Ok? Galera, alguém vivo aí? Sim. Então tá bom. O que é isso? Beleza. Então essa é a minha transformada ASK. Vamos para a transformada FSK. Na transformada FSK, igual vocês já sabem, ela vai trabalhar com a frequência, né? Então, deixa eu abrir aqui. Beleza? Então, eu tenho um sinal qualquer, que é a minha onda primeira, a minha onda digital. Nesse sinal tem uma taxa de transmissão, de validação, né? A mesma coisa, eu posso trabalhar, eu vou trabalhar a nível de amplitude de 5, né? Deixa eu rodar aqui para a gente ver ela funcionando. Então tá aqui. Vou trabalhar a nível amplitude de 5. Tá aqui. Então, voltando um pouquinho lá nas definições, todos vocês já sabem o que é uma onda FSK, né? Quando eu tenho o meu nível alto, bit alto. Quando o bit é 0, a minha frequência, né, bem na minha frequência, tem que alterar, tem que aumentar. Desculpa, tem que diminuir. O meu período vai aumentar. Quando eu tenho um nível alto, a minha frequência se mantém. Quando vai para bit 0, a minha frequência diminui. Nível alto mantém o original de novo. E nível baixo, a frequência diminui de novo, né? Então, sempre que eu tenho nível baixo, frequência diminui. Nível alto, frequência se mantém da original. Essa é a onda original, que é a mesma onda analógica que nós estávamos analisando, né? Não muda em nada, só muda o tipo de transformação. E nessa transformação que muda, a gente pode começar, então, a brincar um pouquinho com essas variações de frequência, né? Então, eu tenho frequência para bit 1, tenho frequência para bit 0. Então, eu posso aumentar a quantidade ou diminuir a quantidade, não me importa, né? Então, eu posso, vamos colocar aqui, por exemplo, para 1, vai ver que vai reduzir a frequência lá, óbvio, né? Então, tá aqui, tem menos frequência ainda, né? Então, está multiplicando o meu bitrate lá com a minha frequência do que está aqui.
né? Assim, da mesma maneira, essa frequência aqui, quando for bit 0, eu posso estar alterando ela. Vamos colocá-la bem próxima ali da frequência de nível alto, só para ver o que está acontecendo. Então, está aqui bem próximo. Ainda assim é diferente, principalmente se eu diminuir a tela, aí dá para ver melhor, né? Aqui está bem junto, aqui está um pouco mais espaçado, mas enfim. Então a definição é a mesma. O que vai definir se o meu sistema vai colocar a frequência em relação ao bitrate, que é o meu BR, né? Que está aqui em cima declarado. Quem vai me garantir, quem vai me suprir que a sua frequência 1, quando for nível alto, tem que ser 8 vezes o seu bitrate. E a baixa tem que ser 2. Quem é que me garante isso daqui? Ninguém me garante. Quem que faz isso acontecer? Novamente, a operadora tem um livre-arbítrio para escolher. Qual que é o livre-arbítrio determinado pela Anatel? Sempre é 2 vezes a taxa de transmissão da onda, tá? Então, aquele teorema de Nyquist lá está valendo aqui. 2 vezes a taxa de transmissão, que é a menor frequência de transmissão do seu sinal. E quem que é a maior? A maior é 8 vezes, justamente para estar em outro, a gente vai ver depois no exercício, novamente para estar em outro tipo de frequência correlacionado ao meu bitrate. E assim como na ASK, aqui na FSK nós também trabalhamos com Fourier, óbvio. Em sistemas de telecom, nós sempre vamos trabalhar com Fourier. Todas as ondas são de Fourier. Não existe exceção. Tá ok? Então, isso é sempre. Então, o que o Fourier fala? Olha, você vai trabalhar a amplitude de acordo com a sua frequência, né? De acordo com o seu tempo ou de acordo com a sua fase, melhor falando, a mesma coisa, né? Quando se fala de onda no tempo, você está falando onda de fase. Deslocar uma onda, você está falando em fases distintas, tá? Então, isso vai depender se você tem a nível 1 ou se você tem a nível 0, tá? Então, isso não vai alterar em nada. E aí eu consigo brincar, então, com as ondas 1 e com a onda 2, de acordo com os nossos níveis, fazendo novamente uma transformada Z. Tá ok? Tranquilo aqui, entendimento da FSK correlacionado a Fourier? Fábio, tá à vontade. Oi? Tá sem som. Fábio, você se mutou. Tem uns 30 segundos. Ah, é? Espera aí. Voltando então, a parte da onda de Fourier, quando é nível alto, mantém a frequência, quando é nível baixo, diminui a frequência. E assim vale por toda a onda. Essa onda aqui é a onda original, tá? Quando a gente trabalha lá no MATLAB, na simulação, com essa onda, nós podemos fazer o seguinte: todo sinal aqui nós podemos alterar, né? Então isso daqui é onde a gente brinca. O seguinte, aquele conceito aqui, ó, é onde nós estamos trabalhando teorema de Nyquist, que é 2 vezes a taxa de transmissão da maior onda. É aqui que isso funciona, tá? Então, toda vez que eu quiser alterar alguma coisa, eu posso alterar esses dados aqui. Então, só brincar aqui com vocês. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Se eu alterar para 6 aqui, viram?
eu tenho essa alteração de onda aqui, e nessa alteração de onda, quando eu tenho um nível alto, eu tenho bit 1, e quando é bit 0, a taxa de frequência diminui, né? Então, mas aqui no caso diminui porque eu coloquei 6, né? Então, no caso, se eu colocar 2 aqui, a gente vai ver o espaçamento melhor do que já estava, tá? Então, pronto. Então, nível alto, a modulação se mantém, e nível baixo, a modulação, a taxa de transmissão, a frequência, ela vai diminuir, né? Então, eu tenho menor frequência do que as outras ondas, e assim por diante. Como que eu trabalho na PSK? A PSK, assim como toda onda, a gente trabalha com análise de Fourier. A análise de Fourier, ela serve para qualquer tipo de onda sem fio no sistema sem comunicação, tá ok? Então, toda onda, sem exceção, trabalha com duas coisas. Primeiro, teorema de Naxt. Teorema de Naxt. Segundo, a gente trabalha com a parte de transformada de Fourier. Lembrando que na transformada de Fourier, a gente trabalha com a amplitude, trabalha com a frequência e trabalha com o tempo, trabalha com a fase, né? Trabalhar em tempo significa trabalhar com fase. E a gente trabalha também a nível de transformada Z. E essa transformada Z, ela é de qualquer sinal também. Todo sinal, como já comentei, vai trabalhar com transformada Z. É apenas a nível de explicação, a nível de animação, para deixar a aula aí mais envolvida em relação a simuladores, tá? Em relação à transformada Z, transformada FSK, onda FSK, ok? Que a gente trabalha a nível do tempo, a gente trabalha a nível de amplitude, trabalha a nível de tensão. Obviamente, trabalhando os três ao mesmo tempo significa que nós estamos trabalhando a nível de transformada Z, né? Ok, essa definição? Ok. Beleza. Então, só lembrando, gente, nós não vamos fazer conta com transformada Z, não vamos fazer conta com transformada de Fourier, nem Naxt aqui em Telecom, tá? Não é o nosso propósito, ok? O nosso propósito é entender a onda, como que ela funciona. E é isso que nós estamos fazendo, e esse é o objetivo dessa aula. Para fechar a aula de hoje, a gente fecha com a transformada PSK. Deixa eu só abrir a transformada PSK. Modulação PSK. Bom, o que a modulação PSK fala? A PSK fala o seguinte, vamos ver a simulação, que fica mais legal de ver. Na modulação PSK, quando for nível 1, nível alto, aqui, eu vou manter a minha frequência original. Quando eu fizer a mudança de fase, eu tenho a mudança de fase. Então, essa onda original ali, na verdade, ela teria que fazer o quê? Ela teria que ir lá, teria que vir aqui, teria que ir lá, vir aqui. Cara, eu desenho muito bem. Com o mouse ainda. Vocês não têm orgulho de mim, não? Fala que tem, cara. Gente, sério, ninguém vai falar que tem orgulho de mim? Porra. Tem. Não. Beleza. Aqui, ó, quando a gente tem essa onda sempre nas nossas diferenças de fase, ela vai fazer um rebatimento de fase, ou seja, tem que inverter a fase. Então, o que começaria lá em cima vai começar aqui embaixo, né? Então, o próximo vai se juntar à fase novamente e depois vai inverter a fase
novamente. E assim por diante até você conseguir finalizar a onda. O que significa isso a nível de teorema para nós? A nível de teorema, nós temos todas essas sinalizações aí, que eu posso trabalhar aqui a nível de taxa de frequência, como a nível taxa de transmissão, desculpa, como a nível de frequência. E esses dois níveis de taxa de transmissão a nível de frequência é que eu faço a onda ficar alterada. Neste caso aqui, nós estamos trabalhando a onda a nível 5 volts, né? Onde nesse caso aqui ela está trabalhando a nível de 5 volts. Posso alterar, posso brincar, como eu bem quiser. Independente disso, voltando mais uma vez, as ondas sempre trabalham com transformada de Fourier, onde eu trabalho com a minha amplitude, trabalho com a minha frequência e trabalho com a minha fase, que é correlacionada ao tempo. O tempo em ondas de Fourier é definido como fase. Só lembrando que eu tenho a onda do lado positivo e tenho a onda do lado negativo. O que significa isso? Significa aquela mudança de fase que eu tenho lá da onda aqui, né? Então eu tenho aqui e aqui embaixo seria uma onda positiva para uma onda negativa. Lembrando que quando eu falo de onda positiva ou onda negativa, eu estou falando simplesmente a nível de referência. Não existe onda negativa. Tá? Todo mundo sabe disso. É impossível trabalhar no vácuo. Tá? Então isso é basicamente a nossa onda do tipo PSK quando eu trabalho com esse tipo de modulação. Alguma dúvida até aqui? Não, tudo tranquilo. Tranquilo? Não. Beleza. Então, gente, por hoje é isso. Amanhã a gente continua a partir daqui, da PSK, e nós temos algumas atividades para fazer e a gente vê também a parte de largura de banda. Tá ok? E a gente vai fazer alguns exercícios simulando as ondas aí. Bom, vai ser interessante. Tá ok? Brigadão por hoje. Alguma dúvida eu ainda vou ficar por aqui. Qualquer dúvida é só me chamar.